Queridos, hoje nós vamos refletir num daqueles textos que é capaz de arrancar os nossos pés dos sapatos, que é o Salmo de número 73. Abra lá comigo, por favor. Salmo de número 73. Salmo de número 73, à medida em que eu vou lendo o Salmo, eu vou me pedir para você ficar bem atento comigo na leitura, porque duas coisas nós precisamos nos lembrar sobre esse Salmo para lê-lo bem. A primeira é que ele é um Salmo. Ele supostamente são palavras que o salmista colocou diante de Deus em forma de oração, colocou diretamente aos pés do Senhor. Os salmos do grego mismor são sempre orações musicadas. Então essa é uma oração. E a segunda coisa que eu gostaria que você se lembrasse é que Asaf não é outro senão um famosíssimo compositor de salmos que provavelmente partilhou ali daquela geração áurea do rei Davi e dos tempos áureos da inauguração do templo no ofício de Salomão. Então Asaf é um homem de Deus, é um cantor de Deus, um compositor de Deus, falando com nenhum outro senão o seu próprio Deus. E ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhe serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído seus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato, como um ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Você já teve um dia assim, aquele dia, aquela segunda braba de cão, em que você está indo para uma reunião atrasado e você entra no carro apressadamente e vai na direção da reunião para a sua empresa, já imaginando o seu chefe já com uma cara azeda ao ver que você não chegou no horário, e então no meio do caminho o seu pneu fura.
justo quando não podia, e então você está lá ajoelhado no pó da miséria humana, da troca do pneu, quando repentinamente aquela pessoa da empresa, aquele cara todo errado, todo torto, corrupto, salafrário, sem vergonha, e muitos outros nomes que não podem ser ditos em horário nobre, passa por você com o carro tinindo e tudo funciona para ele, e ele chega no horário. E aí duas coisas doem em você. Por que isso aconteceu com você? Porque esse pneu furado fora da hora, mas por que não furou o pneu do seu incircunciso filisteu colega de trabalho? A segunda coisa é você está em casa no feriado duro como um coco. Às vezes tem disso, né? A gente tem tempo para viajar, mas não tem dinheiro. Esse trem acontece na vida dos meros mortais. E então você está rolando o seu feed num dia entediado e de repente você topa com aquela sua colega de trabalho que você sabe que trampolinou na vida, fez diversas coisas erradas e posta assim, férias merecidas e uma fotinha com os pés clássicos apontando para as águas caribenhas. E aí duas coisas doem no seu coração. A primeira é, por que não eu? E a segunda é, por que ela, aquela miserável? Não é verdade? A grande questão é que isso pode ser muito pior quando você recebe próximo de você um diagnóstico de uma doença incurável, de uma pessoa que parece ser uma pessoa tão boa e que faz o bem para os outros. Enquanto uma outra pessoa, uma pessoa bastante difícil, uma pessoa que tem uma vida de muitos crimes, pode experimentar e gozar de grande saúde. Todos nós fomos dotados com um senso de justiça, todos nós fomos dotados com um barômetro de justiça. Isso foi embutido em nós por causa da imago Dei, da imagem de Deus. No entanto, esse senso de justiça foi alterado desde a queda, de tal maneira que muitas vezes nós precisamos lembrar nós mesmos de que o nosso senso de justiça não é exato. Nós procuramos sempre nos acalmar e lembrar que as dificuldades e tribulações têm um papel importante na vida do cristão, mas, mesmo assim, pode ser que em tempos de grande angústia e dificuldade, nós possamos ficar tão indignados diante das aparentes injustiças da vida, que o nosso coração fique adoecido. No Salmo 73, dois temas bíblicos muito importantes se encontram. O primeiro deles é o sofrimento do justo, o sofrimento daquele que caminha com Deus. Mas o segundo tema, que também é muito comum no dialeto dos salmos, é a aparente impunidade dos ímpios e dos maus. Esses dois temas se cruzam para nos lembrar na oração de Asaf que quando nós não vigiamos, quando nós não observamos o nosso próprio coração, nós podemos nos sentir afogados num mar de injustiça. O livro dos Salmos é um livro dos livros mais amados da Bíblia. O título no hebraico, Terrilim, significa louvores, ou seja, cânticos, poesia musicada, cantada diante de Deus. A grande questão, e João Calvino afirma isso muito bem no seu comentário aos Salmos, que os Salmos eles exibem todo tipo de sentimento humano colocado diante de Deus. Nós temos nos Salmos alegria, nós temos tristeza, nós temos confiança e temos dúvida também. Temos triunfo, temos derrota. Nós temos gratidão a Deus e temos lamento. Nós temos imprecação contra os inimigos. Nós temos choro, nós temos explosão de alegria na vitória. O Salmo 73, de todos os salmos que você lerá no saltério, é um dos que mais vai chamar a sua atenção. O Salmo 73 é aquele salmo que quando a gente lê ele, considerando o que realmente está sendo dito, ele arranca os nossos pés dos sapatos. Porque o salmista começa dizendo assim: é bom para aquele que teme a Deus. Deus é bom para os puros de coração. Esse é o tema do salmo. Deus é bom para os puros de coração. Porém os meus pés quase vacilaram e eu quase escorreguei. Ele usa aí uma ideia de alguém que está escorregando num terreno bastante arenoso. Os meus pés escorregaram quando vi a prosperidade dos maus.
E então o salmista começa a colocar com uma crueza brutal e com uma sinceridade desconcertante sua queixa diante de Deus, que vai em duas direções. A primeira é quando ele fala sobre sua própria dor, mas a maior parte do salmo, na verdade, é uma longa reflexão sobre a aparente impunidade dos ímpios. A grande questão é que o Salmo 73 não é um salmo de lamento, o Salmo 73 é um salmo de sabedoria. E apesar dele ter um tom assim tão desnudo, tão cru, tão brutal, tão sincero, você nota pela própria construção do salmo que existe uma didática que se impõe, existe uma série de movimentos muito bem definidos. Ele começa a dizer assim no versículo: os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Por quê? Porque tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos maus. A palavra inveja aqui é o termo hebraico kanar, que quer dizer literalmente a cobiça do que é do outro. Quando você e eu vemos alguma coisa em uma outra pessoa que nós gostaríamos desesperadamente que fosse nossa vida, nossa realidade, nosso bem, nossa relação, qualquer coisa do outro, que o nosso coração almeja grandemente, encaixa-se dentro desse termo. E quando ele fala que ele viu a prosperidade dos ímpios, o termo usado é shalom, que quer dizer paz, prosperidade. Shalom no hebraico quer dizer muito mais do que paz, quer dizer assim uma harmonia completa, quer dizer prosperidade plena. Quando ele olhou para a vida do ímpio, o que ele viu foi shalom. E isso torceu a percepção do salmista, isso enrugou o coração do salmista. E a gente pode às vezes ser muito cruel com Asaf, porque ele está sendo sincero conosco. Mas pense comigo se essa também não é a nossa percepção, porque olhe o que ele viu, e ele começa a detalhar para nós o que ele viu dos versículos 4 até o versículo 12. Ele diz assim, basicamente resumindo: os maus não passam por sofrimento, os maus têm saúde, os maus vivem sem preocupações, os maus são autoconfiantes, eles planejam e executam uma maldade após a outra impunes, eles falam com grande maldade, com grande malícia, com grande autoconfiança. Os maus cativam, seduzem e enganam as pessoas e são admiradas por elas. Esse é um dos finais ali do versículo 13. Eles ignoram a Deus, blasfemam de Deus, zombam da justiça divina e, no entanto, eles prosperam e vivem sem preocupação. Quando Asaf põe a pensar e a olhar para o seu vizinho incircunciso, ele vê que a vida dessa pessoa parece até idealizada perto da sua vida. Ainda mais quando o agravante está no versículo 14, que diz assim: eu sou o dia inteiro afligido e todas as manhãs sou castigado. Castigado aí vem de uma palavrinha hebraica que quer dizer corrigido, disciplinado. É como o filho que faz alguma coisa errada, que pisa fora da linha, e então o pai aplica uma disciplina, não necessariamente uma disciplina física, mas alguma espécie de disciplina. Então o ímpio está olhando, o salmista está olhando para a vida do ímpio. O ímpio faz tudo o que é errado e passa o tempo todo impune. Quando ele coloca o pé para fora da risca, ele é afligido e é disciplinado. E é óbvio que o contexto inferido é: ele é afligido e disciplinado por quem? Pelo próprio Deus. O grande drama do coração do salmista é que parece que Deus tem dois filhos, na percepção do salmista. Um filho que só faz arte e o filho bonzinho. Se o filho bonzinho volta com menos do que 10 para casa, ele fica uma semana inteira sem videogame. Mas o outro ímpio, volta com todas as notas vermelhas e não é corrigido, não é disciplinado. Então, o salmista deixa claro que a sua reflexão é a seguinte, ele chega a essa conclusão nos versículos 15 e 16. Inutilmente lavei as minhas mãos na justiça. Imagine o que é um homem de Deus chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, vamos falar bem a verdade, só aqui entre nós dois. É uma baboseira esse negócio de te servir, não é? É uma grande besteira esse negócio de caminhar com o Senhor, não é? É justamente esse o teor do que o salmista está dizendo. Inutilmente conservei as minhas mãos puras da injustiça. Inutilmente servi a Deus.
Ou seja, ele diz assim, esse negócio todo de caminhar com Deus é uma grande besteira. Porque o ímpio prospera, o ímpio vai bem, mas olha para mim, olha para a minha vida, olha o caco que eu estou. O salmista chega a dizer para Deus que ele simplesmente estava em crise espiritual devido à observação de que o ímpio era deixado impune, mas de que ele era corrigido. Essa percepção, esse sentimento de que estamos sendo injustiçados pode começar como um fio d'água, mas pode nos afogar. Esse sentimento de injustiça, indignação, que nos leva talvez a invejar o mal, duvidando da justiça operosa de Deus. Eu não sei se você já esteve num encontro social, num churrasco na sua casa, ou então a gente reúne os amigos e parte uma pizza, e a gente começa a conversar sobre diversos assuntos, não é verdade? Os assuntos vão de moto, viagem, vão de tudo quanto é tipo de gama de assuntos desejáveis, interessantes e exóticos. Mas, repentinamente, lá pelo meio da conversa, alguém puxa aquele fio que certamente colocará todas as conversas num beco sem saída, no beco da desilusão da discussão política do nosso país. Não só porque a gente está se aproximando da eleição e agora os ânimos ficam aflorados, não é verdade? E nós experimentamos aquela série de batalhas campais nas nossas famílias e nos encontros de família, mas em especial porque quando nós começamos a refletir no tema da política do nosso país, o sentimento mais generalizado do brasileiro comum é de que nós vivemos num país de impunidade. De que aqueles que são corruptos e roubam serão mais corruptos e roubarão mais ainda, com a plena convicção de que serão soltos em plena luz do dia, sem que nada de mal lhes aconteça. Então, muitas vezes, quando as pessoas puxam esse papo da política, eu falo assim, gente, de verdade, vamos melhorar o assunto, porque senão a gente vai sair daqui, ao invés de a gente sair todo mundo animado, e a gente sair feliz de estarmos juntos como comunidade, a gente vai sair entristecido, porque o nosso coração fica machucado. Porque pense bem comigo, como é triste quando você e eu pensamos assim, eu trabalho, me mato de trabalhar para juntar uma quireirinha de dinheiro para ter algum bem no final da vida, ter algum recurso, poder me aposentar, e enquanto isso, injustamente, pessoas se apropriam do poder público, e da máquina pública, e da coisa pública, colocam milhões nos bolsos, gastam e torram esses milhões, são encontrados, tem provas contra eles, mas nada é feito, pouco é realizado. Ou seja, nós brasileiros convivemos e sabemos muito bem que esse sentimento de que o ímpio sai impune pode adoecer o nosso coração. Mas e quando esses temas são mais próximos de nós? E quando esses temas estão muito mais próximos de nós, como por exemplo aquela pessoa com quem você trabalha, que faz todas as coisas erradas e parece prosperar na sua carreira. E quando você pensa naquela pessoa que se formou com você há anos atrás, e que desde o tempo da faculdade era uma pessoa que sempre escolhia o caminho errado, mas que parece prosperar na vida, enquanto nós parecemos estar estagnados na nossa profissão e na nossa carreira. E quando nós pensamos em pessoas muito próximas de nós, que inclusive já nos causaram prejuízo, seja ele emocional, a nossa reputação, e parecem permanecer ilesas e impunes. A grande questão é que esse não é um tema muito distante do nosso coração, especialmente porque nós vivemos numa cultura de redes sociais. E as redes sociais, elas fortalecem esse nosso instinto de comparação. Nós, seres humanos, somos seres de comparação. Mas quando nós vivemos no mundo de redes sociais, essa comparação ela é inevitável, ela acontece o tempo todo. Porque a vida que aparece nas redes sociais é maravilhosa. É a vida editada das redes sociais. Sempre a melhor foto, sempre nos melhores lugares, sempre em horas propícias. E então nós olhamos para a vida dessas pessoas que é tão maravilhosa, olhamos para a nossa própria vida, olhamos para a pia de louças para lavá-la na cozinha e falamos assim, cara, não é possível, essa pessoa aqui não deve lavar louça nem um dia da vida dela. Ela não deve ter boleto para pagar, ela não deve ter preocupações, ela não deve ter dores de manhã, ela não deve conviver com dor nas costas. Essa pessoa parece saudável 365 dias do ano. E então, sutilmente, o nosso coração pode ser tragado por essa cultura de comparação. C.S. Lewis diz que o ego se compara a todos o tempo todo.
E o ego não é só feliz em saber que ele tem algo. Ele sabe que é feliz quando ele tem algo que é melhor do que aquilo que o coleguinha tem. Quem é bonito não está satisfeito em ser bonito, mas em ser mais bonito que o outro. Quem é rico não está satisfeito só em ser rico, mas em ser mais rico do que o outro. E o nosso coração opera assim, comparando-se o tempo todo. E então nós podemos ficar adoecidos nessa cultura de comparação. Quando a gente sabe que a gente está ficando adoecido, talvez como Asaf, se sentindo injustiçado, quando nós falamos 3 frases. Vamos lá? Se você repete mentalmente 3 frases perigosíssimas de serem cultivadas, é possível que o nosso coração se torne adoecido como o de Asaf um dia esteve. E a primeira frase é: para mim tudo dá errado. E foi engraçado escrever esse sermão, porque essa frase eu já falei ela 1 bilhão de vezes. Que é assim: nós olhamos para a nossa vida e nós fazemos um recorte muito preciso nos fracassos que nós tivemos e nos insucessos que colecionamos, porque inevitavelmente a vida de todo ser humano tem fracassos e momentos inglórios. E então eu omito todas as bênçãos de Deus, eu suprimo todas as graças de Deus, eu me esqueço de todas as benesses, eu simplesmente demito da minha memória todas as coisas boas e, focando nas coisas ruins, crio uma narrativa que é: para mim nada nunca dá certo. Mas essa frase ela é muito perigosa, porque ela obviamente não é verdadeira. Se você está aqui me ouvindo vivo e respirando hoje, é porque nem tudo deu errado. Muitas coisas deram certo para você, muitas coisas deram errado para você, idem para mim. Mas cuidado quando você repete para você mesmo: para mim nada dá certo. Para mim nada dá certo. E ao mesmo tempo podemos dizer assim: para o fulano ou para a fulana tudo dá certo. O nosso infortúnio ou o nosso sofrimento, a nossa angústia, ela é maximizada se nós nos comparamos com a pessoa errada e com a situação errada. Nosso foco equivocado na vida do outro, numa atitude de comparação selvagem. Então eu digo: para mim tudo dá errado. Para o meu vizinho incircunciso filisteu tudo dá certo. E no final das contas a vida não é justa. Quando você chegar a dizer assim: a vida não é justa, é porque nós estamos chegando no mesmo ponto de Asaf. Nós estamos chegando a questionar a justiça operante de Deus por meio da providência no mundo criado. Ou seja, nós estamos duvidando, por um segundo que seja, de que Deus está vendo e de que Deus é justo, de que Deus é um justo juiz. É engraçado porque ao longo da minha vida pessoal, eu convivi com pessoas de muito próximo da minha família e que nós começamos na jornada da vida juntos. E que eu, como jovem, procurei fazer boas escolhas, procurei caminhar com Deus, ir à igreja e servir a Deus e tal. E eu vi muitos amigos da mesma geração que eu vivendo uma vida totalmente diferente. E durante um certo tempo, a grande percepção que eu tinha é de que essas outras pessoas, embora vivessem uma vida dissoluta, uma vida ímpia, na qual Deus era ignorado e era sobejamente blasfemado, essas pessoas, a despeito desse estilo de vida, tinham boas famílias, bons casamentos, boa saúde, seus negócios iam bem, né? E você sabe que na vida do interior é assim, né? Como eu venho de uma cidade muito grande, populosa, famosa, afamada, rica e poderosa, que é Itamonte, né? Com seus sobejos 14.557 habitantes, né? 558 porque uma criança acabou de nascer, né? Nós conhecemos todas as vidas uns dos outros. E muitas vezes nós temos essa percepção de que enquanto a minha vida não anda, a vida do outro fulano anda mais, e a vida do outro prospera, e a vida do outro vai, e, né? Essa comparação era muito feita pelos meus amigos do seminário, porque da turma do seminário eu fui um dos últimos a casar, né? Então todos casaram antes de mim, todos jogavam isso na minha cara, né?
Inclusive, durante um bom tempo, houve no imaginário coletivo de que a Isabela era uma invenção criada da minha cabeça, né? Como aquelas namoradas imaginárias da adolescência, né? Mas ela é verdadeira e ela está ali, eu estou vendo ela, né? A grande questão é que tudo isso pode adoecer o nosso coração. Isso pode nos fazer muito mal. Isso pode nos desanimar de caminhar com Deus, isso pode nos desanimar de fazer as coisas do jeito certo, isso pode nos desanimar do caminho da obediência, isso pode inclusive intoxicar o nosso coração, porque muitas vezes nós não temos coragem de verbalizar isso. Sabe por quê? Porque na nossa cultura é mais vergonhoso você dizer que tem inveja de alguém do que dizer que você roubou alguma coisa de alguém. Na cultura latina, um pecado capital é a inveja. Mas a inveja é um adendo do instinto humano de comparação. Mas muitas vezes é difícil para nós reconhecermos que nós estamos com inveja de fulano ou de ciclano. Note como Asaf chega diante de Deus e diz muito corajosamente: eu tive inveja do meu vizinho que não é crente. Tive inveja. E falei comigo, é inútil servir a Deus. É inútil servir a Deus. Eu tenho feito tudo direito e as coisas só têm dado errado para mim. Meu vizinho faz tudo errado, tudo torto, e está dando tudo certo para ele. A vida não é justa. O coração de Asaf se tornou amargurado, se tornou ressentido com o próprio Deus. Mas então nós temos esse momento pivotante do Salmo, o momento de articulação no qual a percepção do salmista é girada, quando ele diz no versículo 17... Quando tentei entender tudo isso, ou seja, quando eu tentei agarrar tudo isso e colocar tudo isso no papel, eu achei tudo isso muito difícil, até o momento em que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Até o momento em que eu entrei no santuário de Deus, lembra na boca o gostinho de Isaías 6, quando Isaías entra no templo todo preocupado porque o rei Uzias havia morrido e ele se depara ou é atingido com a glória de Deus presente no templo. Ou seja, a impressão é que Asaf entra no templo, porque era o dia da escala do louvor dele, e ele inesperadamente é surpreendido pela presença de Deus ali. E essa presença de Deus gira o olhar de Asaf, de tal maneira que a sua perspectiva é mudada, e ele tem uma nova percepção do caminho do ímpio, que é assim: Senhor, o Senhor os coloca em lugares escorregadios, e quando eles caem, eles estão destruídos para sempre. Eles estão destruídos para sempre. Eles são como um sonho que passa. Quando o Senhor se levantar sobre a terra, eles não mais existirão. A perspectiva que Asaf tinha de que o ímpio ele ia bem, de que ele tinha saúde, de que tudo estava bom para eles, é subitamente transformada. Sabe por quê? Porque imergido na presença de Deus, ele vê a verdade. E qual é a verdade? Quando eu conto esse salmo, eu sempre conto a mesma história. E a gente vai ganhando anos, a gente vai contando as mesmas histórias. Se eu já te contei essa história, eu já te peço desculpa. Minha esposa já torceu o olho, do tipo assim, certeza que ele já contou essa história. Que é a seguinte: quando você caminha pelo supermercado um dia, com o seu filho na mão do lado de cá, e você vai caminhando, fazendo as suas compras, e você vê uma criança enlouquecida, fazendo uma birra no meio do corredor, chutando todas as prateleiras, jogando tudo no chão e gritando no maior volume. A Cris imaginou bem a situação. O que é que você faz? Nada. Porque essa criança não é seu filho. Quando Deus vê o ímpio prosperando na sua maldade e avançando no seu caminho, nós achamos que isso é vantagem para ele, mas é? Quando você coloca o pé para fora da linha, Deus te disciplina, Deus te castiga, Deus te traz de volta, Deus te fustiga para que você se arrependa e retorne para o caminho da obediência. Quando o ímpio põe o pé para fora da linha de obediência, Deus não faz nada. E isso é bom para ele? Quando Deus se manifesta na vida do ímpio, não é para discipliná-lo, para corrigi-lo e para conduzi-lo, é para puni-lo
e julgá-lo de uma vez por todas. Hebreus 12 diz assim: a todos a quanto Deus recebe por filhos, Ele corrige e açoita. Se você está sem a disciplina de Deus nos lombos, você não é filho, você é bastardo. Porque todo aquele que é filho é disciplinado e corrigido. Se os nossos pais nos disciplinaram para que nós pudéssemos viver como bons cidadãos aqui, muito mais a disciplina de Deus produzirá em nós piedade para a vida eterna. O que quer dizer que a aparente prosperidade dos ímpios não é a favor deles, é contra eles. Porque é um sinal de que Deus os abandonou à sua própria sorte. Deus os legou à sua própria maldade, que é o tema precisamente do primeiro e do segundo capítulo da epístola de Paulo aos Romanos. Deus abandonou os ímpios à sorte das suas próprias paixões, à inclinação do seu próprio coração. Então não pense você que a aparente prosperidade dos ímpios é uma coisa boa. Não é. Não é. E não pense você que todas as vezes que Deus corrige você e fustiga você, é algo ruim para você. Não é. Aquilo que ele percebe é que os ímpios, eles foram deixados à sua própria sorte. Mas Deus está comprometido com você. E ele diz assim: Deus o sustenta pela mão, Deus me sustenta pela mão, nas horas difíceis, versículo 23. Eu conto com a direção de Deus nos caminhos da vida, versículo 24. Deus é a minha riqueza, no versículo 25. Deus é a minha força em todo o tempo, versículos 24 e 25. Quando ele entra no templo, ele tem uma experiência com Deus, de tal maneira que Asaf vê tudo diferente. Ele vê o ímpio abandonado na sua própria maldade. Ele vê a si mesmo amparado, e ele termina o salmo assim: os que te abandonam sem dúvida perecerão, mas para mim bom é estar perto de Deus. Perto de Deus. Antes de eu caminhar para o final, deixa eu te dizer o que mais me salta aos olhos nesse salmo. É o momento dos versículos 21 e 22, quando, diante dessa percepção, quando Deus meio que abre os olhos do salmista, porque ele diz assim, que ele estava embrutecido, sua mente racional havia se tornado como a de um animal. Ele diz assim: Senhor, eu confesso minha inveja e minha amargura. Ele também confessa que pensou e sentiu como um tolo, como um insensato. E é aí que eu quero caminhar com você para o final, dizendo o seguinte: o Salmo 73 diz que você é responsável pelo seu padrão de pensamentos e pelos seus sentimentos também. O Salmo 73 me responsabiliza por ficar cultivando determinados pensamentos na minha cabeça que podem adoecer o meu coração. Nada dá certo para mim, tudo dá certo para ele, tudo dá errado para mim, a vida não é justa, as coisas não estão sendo justas comigo, eu estou sendo injustiçado. Nós vamos repetindo esses pensamentos na nossa cabeça. O nosso coração vai adoecendo, ficando pesado, desconectado de Deus. Mas aquilo que o salmista está fazendo é se arrependendo disso. É como se ele dissesse assim: eu preciso me arrepender dessas coisas que eu disse para mim esse tempo todo. Eu preciso me arrepender desse sentimento de estar sendo injustiçado, porque isso não é verdade. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: o sentimento de injustiça pode se infiltrar no nosso coração e causar um dano tremendo na nossa relação com Deus. Porque nós nos sentimos prejudicados, nós nos sentimos injustiçados, nós nos sentimos uns coitados, colocando assim. Mas o salmista, ele se arrepende diante de Deus por esse padrão de pensamentos e de sentimento, e ele nos convoca ao arrependimento também. Nos convoca ao arrependimento também. Quando nós queremos ensinar lições de vidas para as crianças, nós contamos parábolas, não é verdade? Nós contamos histórias, nós contamos fábulas. E você se lembra da fábula da formiga e da cigarra, não se lembra? Você se lembra que enquanto o verão estava cintilante, o sol raiando, a pino, aquele clima de verão, aquela brisa gostosa, frutas nas árvores, os ribeiros fluindo naturalmente, e então a cigarra postada no seu galho cantava dia e noite, curtindo e serenando a vida. Era uma serenata todos os dias, mas as formigas estavam lá, juntas, unidas, trabalhando o tempo todo, e de repente a cigarra começa a avacalhar e a zombar do esforço das formigas. E as formigas disciplinadamente estocando comida e fazendo o seu trabalho, mas a vida não é feita só de verão.
E o inverno chega. E as formigas quentinhas e aquecidas se alegrando no seu lar e a cigarra do lado de fora. O que essa fábula infantil que nós contamos para os nossos filhos nos lembra? Nos lembra a verdade bíblica, lá de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: não se engane jamais, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Meu irmão e minha irmã, você não pode escolher o que você colhe. Você só pode escolher aquilo que você planta. Se você planta limão, você não pode chegar no final do processo e querer colher laranja. Você pode plantar laranja para colher laranja docinha lá no final. O que a Bíblia nos ensina é que Deus está sentado no trono do universo e Ele é um justo juiz, medindo e pesando os corações dos homens, como diz um dos salmos do nosso saltério. Ele está medindo os corações dos homens. O que quer dizer que nenhum ato bom seu escapará dos olhos do Eterno. Nenhuma motivação sorrateira do ímpio escapará aos olhos do Eterno. Todos nós estamos desnudos diante de Deus. Todos nós seremos pesados. Todos nós seremos medidos. Então eu quero encerrar dizendo 4 coisas. A primeira é a seguinte: cuidado com a ingratidão. Cuidado com a ingratidão. Quando nós dizemos assim, nada dá certo para mim, nós podemos estar sendo muito injustos com Deus, que tem nos abençoado sobejamente. Sobejamente. Cuidado com a ingratidão. Cuidado, porque a ingratidão e a murmuração foram os pecados que derrubaram o antigo Israel. Cuidado com a ingratidão. E aqui eu vou citar um momento da cultura pop, que é um momento no qual Obi-Wan Kenobi dirige-se a Anakin Skywalker e diz assim: vigie os seus pensamentos. Gostou do voz? Vigie os seus pensamentos, né? Para quem está confuso, Anakin Skywalker é Darth Vader no futuro, tá bom? O Ivan pegou, né, Ivan? Bate aqui, mano, é nóis. Bom, vigie os seus pensamentos. Segundo conselho, cuidado com a sua definição de prosperidade. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. A definição que nós temos de prosperidade como ter dinheiro no bolso é uma definição paupérrima diante da definição de prosperidade que a Bíblia dá. Porque quando a Bíblia pinta um homem próspero, ele pinta uma pessoa que tem amigos, ele pinta uma pessoa que é generosa, ele pinta uma pessoa que conhece a Deus, ele pinta uma pessoa que vive com propósito, que tem uma família bonita, que tem filhos saudáveis, ele pinta uma pessoa que tem muitas coisas na sua vida e também um bocado de dinheiro lá. Mas cuidado com a sua definição de prosperidade. Porque dependendo da maneira como nós definimos prosperidade, nós nunca somos prósperos o bastante. Nós nunca temos o bastante. E a nossa cultura nos empurra para sempre estarmos insatisfeitos com o que temos e com o que já alcançamos. Em terceiro lugar, deixe de ser tonto e desligue seu smartphone. Gente, pelo amor de Deus, a gente sabe o que é o óbvio. Essa vida editada das pessoas das redes sociais não é verdadeira. Nós não deveríamos nos comparar com isso ou almejar isso em tempo algum. Mas nós fazemos isso, e isso é uma bobagem. Isso é uma tolice da nossa parte. Ah, não, porque eu não sou tão bem sucedido como fulano de tal, que lançou startup ontem e agora está trilionário. Não, porque eu não sou tão bonita como fulano de tal, que fez uma lipo de não sei das quantas. Meus irmãos, isso é a maior besteira. Nós sabemos que, por exemplo, para colocar uma foto nas redes sociais minhas, eu tenho que tirar umas 50 fotos, para pegar uma que presta, de um ângulo X, no momento Z, que eu não pisquei o olho. Entendeu? Ou vocês acham que eu sou bobo, né? Por exemplo, minha orelha. Uma orelha é mais aberta que a outra. Vocês acham que eu vou dar um mole de postar com a orelha de abano? Não, eu vou girar a cara do jeito que uma orelha compensa a outra. Não é verdade, Ocilene? Vocês estão entendendo? Gente, todo mundo faz isso. A grande questão é quando nós caímos na besteira de nos compararmos com o que nós vemos nas redes sociais. Seja você é bonito, você é bonita, Deus não faz porcaria. Seja só você. Você está bem assim.
Aos olhos de Deus você tem toda a beleza que você precisa ter. Aos olhos de Deus você tem todas as virtudes que você precisa ter. E por fim, não olhe só para cima. Eu falo isso para muitas pessoas no gabinete, que é o seguinte: toda vez que alguém vem descontente com a sua própria vida, ele está sempre se comparando com alguém que tem mais. Mas que tal você se comparar com alguém que tem menos do que você? Com alguém que não tem coberta para dormir hoje à noite? Com alguém que não tem comida para dar para os seus filhos hoje à noite? Que tal a gente se comparar com uma mãe de família que tem 4 filhos e que o pai foi morto de forma injusta, agora numa periferia de São Paulo, e que não tem o que colocar na boca de uma criança de 2 anos? Que tal a gente se comparar com essa pessoa? Nós ficamos sempre olhando para cima, nós ficamos sempre olhando para quem tem mais, nós ficamos sempre olhando para cima, mas e quem está embaixo? Você pensa que um homem de família hoje vive no Brasil com um salário mínimo, pagando aluguel e criando filhos? Como isso é possível? Como isso é possível que um trabalhador médio no nosso país ganhe R$ 1.212, pague aluguel, pague água, luz, telefone, gás, tudo mais, e ainda crie os filhos com dignidade? Como é isso? Então olhe para baixo também. Olhe para baixo, olhe para quem precisa do seu ato de generosidade. Olhe para quem precisa do seu agasalho jogado naquela caixa ali. Olhe para as pessoas que estão abaixo de nós. Porque do contrário nós viveremos insatisfeitos. Se você olhar para baixo, você descobrirá que tem mais do que precisa, que tem mais do que você realmente necessita, e que você e eu muitas vezes somos ingratos diante de Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Nós poderíamos ter mais, com certeza, mas nós poderíamos ter menos também. Não é verdade? Nós poderíamos ter mais, é isso a única coisa que a nossa cultura nos ensina. A nossa cultura nos ensina, não nos lembra que sim, nós poderíamos ter menos também. Eu falava com a Isabela muitas vezes que eu vinha de uma infância pobre. E ela dizia assim, certa vez a gente estava um dia lá em casa, na quinta-feira, e ela perguntou assim: quanto pobre? Eu falei assim: pobre assim. Nós morávamos numa casa de 4 cômodos, 9 pessoas. Eu, filho de mãe solteira, não havia água, não havia luz, o chão era de terra batida, e o banheiro era um buraco no meio do quintal. Pobre assim. Pobre assim. Quando Deus me deu meu primeiro apartamentinho que eu morei, que era um lugar digno, limpo e justo, teto sobre a cabeça, água encanada, comida na geladeira, eu falei: glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem acrescentado na minha vida. Muito obrigado por cada centavo de real e por cada grão na minha despensa. Muito obrigado. De onde eu vim, isso para mim é uma grande vitória. Eu estou satisfeito no Senhor. Estou satisfeito no Senhor. E eu quero te contar uma última coisa, que é a história de Shasta. Shasta é o protagonista de uma das crônicas de C.S. Lewis, intitulada, uma das crônicas de Nárnia, intitulada O Cavalo e Seu Menino. Shasta foi uma criança jogada para morrer na beira da praia, adotado por um lenhador, por um pescador muito rude, criado sem nenhum tipo de amor e nem de afeto. Mas então, em determinado momento, ele se encontra com um cavalo falante, e ele e a sua amiga empreendem uma viagem de aventura em direção a Nárnia. Mas ele é surpreendido pelos fatos. Em determinado ponto da história, ele está sozinho, sem o seu cavalo, caminhando numa floresta escura, abandonado por todos os seus amigos, com os seus inimigos à espreita, e sua vida está em perigo. E então, subitamente, naquela noite fria, solitária, no meio da floresta, um leão poderoso, de grande porte, poder, de uma presença magnífica, se manifesta ao lado de Shasta e conversa com ele. E esse é Aslan, o grande fundador de Nárnia. E então ele começa a conversar com aquele menino e mostrar que ele sempre esteve presente na história daquele menino, embora agindo nos bastidores da sua vida sem ser percebido. E em determinado momento ele fala assim: só existe um leão, Aslan diz. E então Shasta diz assim: então foi você que machucou a minha amiga Aravis? Porque em determinado momento da história, eles estão saltando por um obstáculo e Aravis é fendida por uma pata de um animal que a machuca nas costelas e quase a mata.
Então ele pergunta: foi você que machucou minha amiga Aravis? Ele diz: sim, fui eu. Então Shasta pergunta: mas por que você fez isso? E ele diz: eu estou aqui para contar a sua história. Eu só conto a cada um a sua própria história. Você se lembra do que Pedro perguntou para Jesus após a ressurreição? Ele apontou para João e disse assim: e esse daqui, o que acontecerá com ele? Porque Jesus havia acabado de predizer a morte de Pedro. Então, Jesus responde a Pedro: o que tem você com ele? Siga-me você. Às vezes a gente adoece, sabe por quê? Porque eu pergunto assim: por que eu? Por que comigo? Por que o meu caminho passa por aqui, o de falando passou por lá? Por que ele chegou lá e eu estou aqui? Por que ela está lá e eu estou aqui? Mas isso não é problema meu, é? Isso também não é problema seu, é? Porque a cada um, o leão só conta a sua própria história. Não deixe de agradecer pela sua jornada, porque você está olhando para a jornada do outro. Agradeça pela sua jornada. Deus tem um caminho com você. Deus tem uma história com você. Deus tem uma história comigo. Essa história é única, é intransferível, é só sua, é como o seu DNA, jamais será repetida. Ninguém pode ser você para Deus, a não ser você. Então seja você mesmo. Tire os seus olhos do outro, foque no que Deus está fazendo na sua vida e seja fiel em todo tempo. O grande problema do Salmo 73 é que, se nós pararmos bem para pensar, Asaf não era tão justo assim, não é verdade? E nós também não somos. O único homem que de fato poderia escrever e orar o Salmo 73 é Jesus. Ele sim foi justo do princípio ao fim, nunca quebrou um mandamento da lei. Foi bom o tempo todo, sempre correto diante de Deus, 100% do tempo. E no final de tudo aquilo, ao invés de receber bênção, ele recebeu a maldição dos nossos pecados na cruz do Calvário. De certa forma, o injusto que sai impune do Salmo 73 também se parece muito conosco. Porque a despeito de todos os pecados hediondos que nós cometemos a nossa vida inteira e que ainda cometeremos, nós sairemos impunes no final das contas. Nenhum juízo será colocado sobre nós. Nenhuma sentença de condenação será colocada sobre nós. Tudo isso porque Jesus já morreu a sua morte na cruz do Calvário. Então, de fato, Jesus é esse homem que sofre as dores, sendo justo, sofre as dores dos injustos. Jesus é aquele que, sendo justo, leva sobre si mesmo a punição pelos nossos pecados. E então nosso coração pode ser sim tocado, curado e apacentado diante das injustiças da vida. Não porque nós tenhamos respostas definitivas para todas elas, nós de fato não temos, mas porque nós sabemos que já fomos justificados por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós já fomos salvos, já fomos lavados, e a justiça de Jesus já está sobre nós. Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado pelo nosso caminho, muito obrigado pela nossa jornada, que é só nossa e que ninguém pode trilhar no nosso lugar. Muito obrigado por sua fidelidade, que jamais falha, jamais. O Senhor é aquele que no tempo devido dará a colheita do fruto que foi plantado. O Senhor é aquele que honrará os esforços daquele que, com coração sincero e humilde, plantou a semente aos pés da cruz do Calvário, quem sabe até com lágrimas. Porque aquele que sai plantando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo os seus feixes. É promessa da palavra do Senhor. E nós pedimos que o Senhor possa aliviar o nosso coração. No meio dessa cultura de comparação, nós pedimos que o Senhor alivie o nosso coração, para que nós possamos caminhar com leveza na sua presença, e que dentro de nós
nós possamos saber que sim, boas coisas e coisas difíceis têm acontecido conosco, como nas vidas de todos aqueles que servem ao Senhor, mas que o Senhor tem sido infinitamente generoso, gracioso, tremendo e bondoso para com os teus servos. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos dizer a plenos pulmões, assim como Asaf, o Senhor é fiel, o Senhor é justo juiz, o Senhor ampara aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados, diz a tua palavra, e nós confiamos no Senhor e na sua palavra. Liberta o nosso coração, Senhor, dessas narrativas que dizem que nada deu certo, que tudo foi frustrado, que as coisas não aconteceram para nós, mas gira o nosso olhar na direção da tua mão, para que vendo a tua mão de providência, bondosa, operosa, cuidadosa, nós podemos também cantar louvores ao Senhor, com muita alegria e com grande gratidão no coração. Nós oramos agradecidos, nós oramos enternecidos, nós oramos quebrantados pela tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.